Olá pessoal, todos bem-vindos. O objetivo desta aula é nós aprendermos a dividir um triângulo em dois polígonos que tenham a mesma área. Então veja bem, um terreno tem a forma de um triângulo retângulo como na figura, está aqui o terreno. Esse terreno tem altura H e base B, certo? É conhecida essa altura e essa base. Aqui e aqui não são conhecidos. O objetivo do problema é o quê? É nós determinar a distância H, veja aqui, esta distância, tal que o segmento de medida B, este segmento que mede B, divida o triângulo em duas partes com a mesma área, ou seja, esse triângulo aqui tem que ter a mesma área deste quadrilátero, os dois têm que ter a mesma área, certo? Então, o objetivo é determinar essa distância, tal que este segmento, porque medindo daqui a aqui, nós tendo esse ponto, nós podemos traçar esta paralela à base, certo? Então o objetivo é determinar essa distância tal que este segmento divida o triângulo em dois polígonos que têm a mesma área. Olha lá, a mesma área. Então veja bem, a solução desse problema. Tanto o triângulo menor quanto o quadrilátero deverão ter a metade da área do terreno. Não falei isso? Os dois triângulos são semelhantes, porque as bases são paralelas, fazendo com que os ângulos correspondentes sejam congruentes. Vou te mostrar de novo, veja aqui, ó. Então, você entendeu, a área desse triângulo menor tem que ser igual à área do quadrilátero. Veja aqui, como esta base é paralela a esta, esse triângulo e o triângulo grande são semelhantes. Por quê? Olha bem, esse ângulo é igual a esse, 90 graus, esse ângulo é igual a esse, são ângulos correspondentes, porque essas duas aqui são paralelas. E esse ângulo é ângulo comum. Ora, se os dois triângulos têm os ângulos correspondentes congruentes, eles são triângulos semelhantes. Por causa disso, olha aí o que vai acontecer. Por causa disso, assim, os lados correspondentes são proporcionais. Os lados correspondentes são proporcionais. A razão de semelhança é H pequeno sobre H grande ou B pequeno sobre B grande, ou seja, H pequeno está para H grande, assim como B pequeno está para B grande. Olha aí a razão de semelhança. Volta lá no desenho. Ó, a altura do triângulo pequeno está para a altura do grande, assim como a base do triângulo pequeno está para a base do grande. É isso que eu escrevi lá, correto? Essa é a razão de semelhança. Importante, veja agora, muito importante. A razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Isso é uma propriedade importante da geometria. A razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, como é igual ao quadrado da razão de semelhança, e nós queremos a área do menor, triângulo menor, igual a metade da área do triângulo maior, como é que vai ficar? A razão de semelhança não é H pequeno sobre H grande? Essa razão de semelhança ao quadrado é igual a meio. Por que meio? Porque a razão entre as áreas é a área do pequeno é 1, a área do triângulo grande é 2, não é? Porque a área do pequeno não é a metade da área do triângulo grande. Da mesma forma, Bzinho sobre Bzão ao quadrado é igual a meio. Resolvendo, olha aí onde é que nós vamos chegar. Resolvendo a primeira proporção. H ao quadrado, H minúsculo ao quadrado sobre H maiúsculo ao quadrado é igual a meio. Isolando o H pequeno, não é isso que o problema está nos pedindo? O H menor, lembra?
h ao quadrado vai ser o quê? H ao quadrado sobre 2, h grande ao quadrado sobre 2. h é a raiz quadrada dessa fração. Quanto que é a raiz quadrada de h2? h grande ao quadrado é h. Sobre raiz quadrada de 2, não é? Que nem irracional. Agora o que é que nós vamos fazer? Racionalizar, multiplicar a raiz de 2 em cima e embaixo. Certo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Aí ficou o quê? H sobre 2 vezes raiz de 2. Ou seja, aquela distância h pequena é a altura do triângulo grande dividida por 2, ou seja, a metade da altura do triângulo grande vezes raiz de 2. Que é exatamente isso que eu escrevi aqui, ó. Ou seja, h pequeno é a metade de h grande multiplicada por raiz de 2. Da segunda proporção vem a relação entre b pequeno e b grande. Olha, vai dar a mesma coisa. O b pequeno vai ser a metade do b grande vezes raiz de 2. B pequeno também é a metade de B grande multiplicada por raiz de 2. Veja aí agora um exemplo resolvido. Vamos dizer um exemplo resolvido. Suponhamos que nós temos um terreno em forma de triângulo retângulo. Essa distância ou altura é 100 metros, essa base 140 metros. Eu quero determinar a distância x, tal que este segmento aqui, que mede y, divida esse triângulo em duas partes de mesma área. Ou seja, esse triângulo tem que ter a mesma área deste quadrilátero. As duas áreas somadas vai dar a área do triângulo grande, evidentemente, né? Então veja lá a solução. O x é o h pequeno, lembra? E o h grande é 100. E o y é o b pequeno, não é, no desenho anterior? E o B grande é o 140. Então, o que nós acabamos de ver? Que o H pequeno é o H grande sobre 2 vezes raiz de 2. Quanto que é o H grande? Né? 100? Vai dar o quê? 50 raiz de 2. Agora, extraindo a raiz quadrada de 2 e escrevendo com uma aproximação de 4 casas, vai ficar 50 vezes raiz de 2 vai dar aproximadamente 70,7107 metros. E da mesma forma, como é que nós calculamos o y? É o que? É a base do triângulo grande, 140, dividido por 2 vezes raiz de 2. Isso vai dar 70 vezes raiz de 2. Então, com a aproximação de 4 casas, esse valor dá aproximadamente 98,9949 metros. Agora, o que é que nós... Olha, eu tenho x, está aqui. Eu tenho o valor de y, esse valor. Agora, o que eu posso fazer? Calcular as 3 áreas para comprovar. Quais as 3 áreas? Do triângulo pequeno, do quadrilátero e do triângulo grande, do terreno todo. Então, veja bem. Essa distância é 100, está no desenho. Essa eu acabei de calcular, é o x. Esse aqui é o y, é a base do menor. Agora, que número é esse? É a diferença. Se essa altura toda é 100 e só esta é 70, etc., esse pedaço é a diferença. 100 menos isso aqui vai dar esse valor, esse pedacinho. Aqui a base e aqui 140. Então vamos lá, a área do triângulo menor. A área do triângulo menor vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Porque aqui o ângulo é reto. Então base vezes altura dividido por 2. Deu esse número. Esse número é muito próximo de quanto? De 3.500 metros quadrados. Vamos agora calcular a área do quadrilátero. A área do quadrilátero vai ficar assim, ó. Como é que calcular a área do quadrilátero? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quanto que é a base grande? 140. E a base pequena que nós calculamos? 98, 99, 49. E a altura? A altura é aquela diferença. A altura, veja aqui, a altura do quadrilátero. Nós estamos calculando a área do quadrilátero, a altura do quadrilátero. Aqui é a base maior, 140. Aqui é a base menor dele, aqui é a altura. Certo? Dividido por 2.
Então vai ficar esse produto, essa soma, vezes esse produto, dividido por 2, eu já fiz a conta, dá esse número. Esse número é muito próximo de quanto? 3.500 metros quadrados. Então veja que a área do triângulo menor e a área do quadrilátero deu o mesmo valor, 3.500 metros quadrados. Então a área do triângulo grande tem que dar quanto? 7.000, né? E realmente é o que vai dar. A área do triângulo maior, base 140 vezes altura 100 dividido por 2 dá 7.000 metros quadrados. Mostrando então o que? Lá no começo, que esta distância H aqui, ó, realmente, ela foi calculada corretamente, pela semelhança de triângulos, certo? Então, é isso aí, ó. É legal ou não é? Prestou bem atenção? Volte aí nessas folhas, tá? Entenda direitinho o que foi feito, que é bastante simples. Isso é a divisão de um triângulo retângulo, certo, pessoal? E se o triângulo não for retângulo? Aí é assunto para outra aula, outro vídeo, tá certo? Eu vou continuar esse assunto em mais, pelo menos 2 vídeos, tá bom? Pelo menos 2 aulas. Tá claro? Então é isso por enquanto. Estuda bastante, até a próxima e obrigado.